Olá, paz e bem, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar vosso pai e vossa mãe. Esse capítulo abrange a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e parentesco espiritual, e as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Primeiramente, vamos saber o que quer dizer honrar. No Google está dizendo assim, porque antes a gente consultava o Aurélio, né? Então agora é o Google. Honrar quer dizer respeito, admiração, glorificação. Honrar pai e mãe, respeitá-lo, admirá-los, glorificá-los, dar-lhe assistência. Tá? Então isso quer dizer, é o significado e a terminologia de honrar. Tá? Então nós vamos ver aqui primeiro a piedade filial. O mandamento, vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Pois não podemos amar o nosso próximo sem amar ao nosso pai e à nossa mãe. Tem sentido, né? Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Este dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-lo, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções, como fizeram conosco em nossa infância. E a lição se prossegue. Já pensou se os nossos pais tivessem falado assim: não te aceito? É errado quando dizemos assim: não pedi para nascer, pedimos, imploramos. E eles, nossos pais, disseram: sim, vem, te aceito. Lógico que temos os nossos comprometimentos, temos a necessidade da convivência, de retornar novamente ao mesmo palco da vida, lógico, ou melhor, os personagens sempre são os mesmos. O palco modifica suas paisagens, né? Porém, estamos sempre interligados, porque necessitamos de redimir as nossas falhas, de burilar os nossos sentimentos, de transmutar o ódio em amor, mas também através do nosso exemplo de respeito, de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, estamos, através do sim dos nossos pais, cumprindo aquilo que necessitamos cumprir. E nada mais justo do que quando na velhice nós retribuirmos aquilo que eles tão bem fizeram por nós durante a infância. Quantas renúncias para dar-nos alimento, educação, quantos exemplos de renúncia, de muitas vezes falar assim: não, filho, ainda não posso te dar este brinquedo. Não, filho, infelizmente não posso. Deve ter doído muito neles. Porque o pai e a mãe, eles querem proteger, querem dar. Só que o mais importante é o exemplo deles para conosco, para podermos ser criaturas melhores. Então, na hora que eles falaram sim, porque esse sim, na realidade, já foi dito antes
deles reencarnarem. Já na planilha, né, vamos assim dizer, na planilha da trajetória terrena, nós já estávamos lá. Aí, no determinado momento, no momento correto, nos aproximamos e pedimos: podemos voltar? Vocês me aceitam como filha, como filho? E com certeza os nossos pais assim fizeram e aceitaram. Aí vocês podem dizer: mas e aqueles pais que não cumpriram com seu compromisso assumido? Aí, como diz aqui o Evangelho, é o descuido deles, né? Vamos ver? Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se de seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não os filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos mereçam que assim fosse. A lei de causa e efeito aí atua. N coisas pode ter acontecido que necessário se fez esse filho passar por essas dores, né? Se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmo que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse trecho, está em Decálogo, lá nos 10 mandamentos, né? Quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus ditou para ele que deveria honrar pai e mãe. Então foi bem antes de Jesus, como Jesus disse, que veio cumprir a lei, né? Ele não veio modificar nada, e sim cumprir as leis. Então, aqui cabe que nós, como os filhos, se não recebemos aquilo que queríamos dos nossos pais, mesmo assim devemos honrá-los. Devemos agradecer por ter nos dado a oportunidade de renascer, ter um novo corpo físico, né? E a lição se prossegue. Tem uma passagem do Mestre Jesus que ele estava em uma casa, que não diz aonde estava, mas normalmente era a casa de Pedro, né? Então ele estava lá fazendo um atendimento. E, entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora e mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhe responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Causa estranheza, né? E com razão, Jesus mostrar neste caso tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, de renegar sua mãe. Só que ele não fez isso, não é verdade? Ele não perdia nenhuma oportunidade para ensinar. Então, ele aproveitou a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Ou seja, aqueles irmãos que estavam com Maria, que eram seus parentes, né? Não compreendia Jesus. Achava que ele era um revolucionário, que ele deveria ser interditado porque ele estava perdendo a razão. Queriam mais julgá-lo pelos seus procedimentos.
E Maria não. Maria, como uma boa mãe, estava preocupada com o filho. Só que aqueles que estavam ao seu redor, ouvindo, vendo as obras, as maravilhas que Jesus fazia, estavam por afinidade, estavam embebecidos nos ensinamentos de Jesus, estavam assimilando e fariam a diferença. Então, Jesus aproveitou aquele momento para dizer que os laços consanguíneos naquele momento não estavam sendo tão importantes quanto aqueles laços espirituais. Que aqueles irmãos de sangue que lá estavam foram para julgá-lo e condená-lo. E sendo que aqueles que ali estavam por livre e espontânea vontade, embebecendo-se de todo aquele ensinamento, estava porque estavam sentindo-se afagados, amparados. Eram laços que vinham lá de trás, de outroras, que estavam sendo revividos. Então, os laços espirituais. Isso acontece conosco. Muitas vezes, há parentes que não são tão afins quanto um amigo. Os laços consanguíneos, às vezes, não são tão fortes quanto aquele vizinho, aquele companheiro de trabalho, que tem afinidade, que tem respeito, que tem solicitude, não é? Então Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. E cabe aqui. E ele nunca ia negar sua mãe. Do mesmo modo que quando José perguntou para Jesus: o que você quer ser, meu filho? Que ofício quer ter? Está na hora de você seguir o seu caminho. Já estava na adolescência. E Jesus disse a José: quero seguir os seus passos, meu pai. Quero ser um carpinteiro. Jesus poderia ter escolhido tantas outras, mas não. Em respeito àquele pai que tinha aceitado a cuidar de sua vida, a lhe dar condições físicas e, por que não, também biológicas, para ele poder cumprir sua missão, ele era grato, né? Por isso escolheu ser também um carpinteiro. E vamos nós, né? Aqui, as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos, laços de família. Nós vamos voltar um pouquinho naquilo que nós falamos há pouco sobre se os nossos pais tivessem dito não. Não é verdade? Como seria? Como seria se, apesar de todas as dificuldades que a mãe de Divaldo Pereira Franco estava tendo na gestação de Divaldo, tivesse ouvido o médico que tinha aconselhado a ela a abortar, porque ela tinha risco de perder a vida, ela disse assim: se eu perder a minha vida, é para dar outra vida. Então vamos seguir em frente. E ela seguiu em frente. Temos Divaldo Pereira Franco, né? Pedro Bernardone, pai de Francisco de Assis, não tivesse aceitado a receber esse grande espírito como filho, apesar dele não ter compreendido, achava que o filho tinha que ser um bom comerciante, mas ele quis construir igrejas, ele quis construir a morada maior de Jesus dentro de si, em seu coração, né? E fez toda a diferença para nós. Mas, como eu disse há pouco também, e aqueles irmãos que no momento falaram sim, mas quando, na hora do comprometimento, de orientar seus filhos no caminho do bem, de dar-lhe assistência, o abandona. É triste quando laços matrimoniais se rompem
e há uma separação. E o pai ou a mãe também rompe os laços com seus filhos. É triste, porém, não devemos em nenhum momento desmerecer esses pais. Porque, apesar de não ter cumprido seus deveres, como havia se comprometido, tiveram a coragem, aceitaram de lhe dar-lhe a vida. A mãe é cooperadora de Deus em gerar um filho e trazê-lo à vida, do mesmo modo o pai. Então, honrar a vida que foi dado por eles é honrar ao pai e à mãe por esta oportunidade. É como uma palestra que eu assisti há pouco, tempos atrás, não me lembro o nome do palestrante agora, só que no meio da palestra, um rapaz pediu a palavra, porque estava falando realmente deste tema, honrar pai e mãe. E ele disse assim: eu não tenho afetividade pelos meus pais, porque eles me abandonaram. Eles simplesmente só me deram a vida e me renegaram. Se estou aqui agora, é porque um casal gostou de mim e me adotou. E cá estou. Aí o palestrante, rapidinho falou assim: não, pode parar. Uma coisa é, você não tem o direito de não honrar seus pais biológicos. Não estou falando de você amar, pois você não conviveu com eles. Mas honrar, sim, e amar esses pais que te educaram. Honrar e amar esses pais que te educaram. Mas não negligencie aqueles que te deram a vida. E te digo mais, o palestrante falando: não faça aos seus filhos aquilo que te magoou, que te maltratou. Não queira para eles o que te fez sofrer. A lição foi maravilhosa e realmente é assim. O comprometimento rompido vai ser respondido perante o universo. Agora, isso não é motivo para que o filho tenha a ingratidão desses pais biológicos. Porque se ele tem a vida, se ele está tendo a oportunidade de estar se redimindo perante o universo, ressarcindo os seus débitos, é porque aqueles pais lhe deram a vida. E assim, eu quero deixar aqui um depoimento de amor, de gratidão aos meus pais. Agora, 29 de junho passado, eles fizeram 57 anos de casados, 67 anos de namoro, como diz meu pai. É gratificante assistir o amor deles. E a gratidão por eles terem me dado a vida é imensa. E por isso, rogo a Deus que abençoe a eles, abençoe a cada lar, que mesmo através de dificuldades tenho dito sim em gerar novas vidas, através do exemplo de cuidado, de preservar este amor, de cuidar desses amores agora na velhice, é retribuir uma pequena parcela, uma pequena parte de todo o amor que eles nos ofertaram. Então, não sei a sua história, não importa. Lembre-se, a gratidão por ter renascido tem que existir, pois seus pais, cumprindo ou não aquilo que prometeram,
tiver a coragem de te dizer sim e te deu a vida. Do mesmo modo, possamos retribuir aos nossos filhos o nosso exemplo de cuidado, dedicação, de respeito, de honra. Tem que ser transmitido através das nossas ações, para que os nossos filhos vejam e aprendam e possa devolver os mesmos gestos para cada um de nós. E essa corrente do bem seguir em frente. Pois observei meus pais como fizeram com os meus avós. Faço com os meus pais com todo amor e dedicação, pois assim fui amada, sou amada, assim vi eles fazerem, tive exemplos e espero que os meus filhos, vendo os meus atos, possam retribuir e compartilhar esse ensinamento com os meus netos. Que a paz, o amor, a presença de Jesus esteja no seu coração, agora e sempre. Muito obrigada. Fiquem com Deus.